Salve, moçada. Estamos aqui indo para a quinta semana e nessa quinta semana a gente está vendo alguma coisa sobre percepção visual e percepção auditiva em humanos e animais. E essa pequena apresentação aqui ela vai versar então sobre aspectos visuais. Tá? Bom, a gente colocou alguns textos de leitura. Esses textos, alguns têm convergência de assuntos, outros falam detalhes um pouco distintos. Eu vou trabalhar em cima daqueles que estão incidindo sobre essa apresentação em PowerPoint. Tá bom? Uma das coisas que se colocou bem claro num desses textos são as chamadas propriedades da luz. Quer dizer, isso considerando a luz como uma forma de onda. Em um determinado momento, há uma citação em que as formas de onda, ou a forma de propagação de ondas, elas podem ser mecânicas ou elas podem ser magnéticas, ondas magnéticas ou eletromagnéticas. Tá? E a luz ela se comporta dentro de um processo de propagação de onda eletromagnética, ao passo que o som ele se propaga numa instrução mais mecânica. A luz possui algumas propriedades, e parte dessas propriedades envolvem, na realidade parte não, mas uma meia dúzia dessas propriedades estão centradas em alguns desses fenômenos aqui. Isso eu posso cobrar em prova do ponto de vista conceitual, tá bom? A diferença entre reflexão, por exemplo, de uma interferência, alguma coisa nesse sentido, tá? Então é conceitual. A ideia da reflexão, ela está representada aqui, é onde você pode ter um determinado anteparo, a luz incide sobre um determinado ângulo e reflete sobre um determinado ângulo. E esses ângulos são ângulos equivalentes. Quando esses ângulos forem equivalentes, você tem uma reflexão do tipo especular. Por outro lado, você pode ter uma reflexão difusa, quando ele incide num determinado ângulo e se reflete em outro absolutamente diferente. Ok? Que são esses pequenos desenhos que eu estou fazendo aqui, assim, certo? Aí você tem então um fenômeno de reflexão difusa. A reflexão especular, ela se dá normalmente numa superfície extremamente lisa, o nome já diz, uma superfície como se fosse um espelho, ao passo que a reflexão difusa, ela se dá numa superfície mais áspera, e obviamente a superfície áspera é a mais comum na natureza, e portanto a reflexão difusa é a reflexão que a gente encontra com mais facilidade. Outras propriedades da luz, eu falei meia dúzia, chegou a meia dúzia mesmo. Outras propriedades da luz envolvem, por exemplo, interferência. Interferência basicamente é o seguinte: você tem um padrão de uma onda vindo aqui, ó, tá? Uma onda eletromagnética vindo aqui, e aqui você tem uma outra padrão de onda eletromagnética vindo aqui. Vejam que os pontos de pico e os pontos de vale estão opostos. Isso significa que essa onda, se essa aqui for a onda interferente, ela anula o efeito dessa onda aqui em cima. Existe um outro fenômeno que pode acontecer na interferência quando você tem uma onda vindo assim, por exemplo, e outra onda vindo assim, por exemplo. Essas ondas elas se reforçam porque os picos estão de mesma, não digo mesma magnitude, mas no mesmo sentido. Então essas ondas elas se somam. Porventura você pode ter situações nas quais as ondas, além delas elas não se anularem, ou seja, delas se somarem, elas estejam fora de fase, que é alguma coisa mais ou menos assim, ó, fora de fase. Quer dizer, os picos não batem, assim como os vales, por assim dizer, também não batem. Tá? Isso aqui é muito encontrado no fenômeno de impedância que a gente viu em fenômenos elétricos um pouco lá para trás. Já o espalhamento diz respeito ao contorno. O espalhamento diz respeito... não falei da refração, desculpa. Mas a refração ela está... difração. Difração talvez vocês tenham ouvido falar, no caso, por exemplo, de difração de raio-x, alguma coisa assim. A difração se dá quando a luz incide sobre um determinado material e se espalha em várias direções tridimensionalmente acima desse material. E esse fenômeno ele é muito observado no processo de difração de raio-x. Já o espalhamento ele se dá quando a luz contorna de alguma maneira o obstáculo, tá? Como se você tivesse um objeto e a luz ela se espalha contornando o objeto. Isso aqui está começando a ficar avacalhado, né? Melhor eu... Pronto, efeito sonoro. Polarização é uma propriedade legal também. Vocês devem ter visto isso talvez em bioquímica, quando se falava assim que aminoácidos são sempre L e carboidratos são sempre D. Quer
dizer, isso diz respeito à aplicação de luz polarizada de um instrumento chamado polarímetro em cima de uma amostra e que faz com que haja um desvio da luz à esquerda ou à direita. Essa é chamada luz polarizada, né? Só que a luz polarizada, ela, apesar da gente ver em bioquímica dessa forma, ela tem um conceito mais ligado a um vetor elétrico num plano, tá certo? E aí entra um pouco também de números complexos para tentar entender como é que é isso. Mas o interessante como biólogos que somos é que a luz polarizada ela é enxergada por alguns animais. Não são, aliás, pouquíssimos animais. São cefalópodes, tá? Nesses cefalópodes a gente tem aí lula, por exemplo, a gente tem polvo, por exemplo, são capazes de enxergar a luz polarizada. E tem um bichinho, não sei se vocês já viram, baixa na internet para você ver, opa, errei aqui, que são as sépias. As sépias são cefalópodes parecidos com polvos, mas que eles são eles mudam, dependendo da intensidade de luz, ou perdão, dependendo da luz que incide sobre eles, eles mudam a coloração a todo instante. Se você baixar um videozinho via YouTube, você vai ver o que eu estou falando. Aqui eu acho que eu tinha, mas não tinha mais. Não tinha mais. Tinha sim sépias, tá. Era apenas uma apresentaçãozinha, tá. Essas sépias, elas têm uma variação, percebem melhor a variação da polarização do que a variação de cor. Isso permite com que elas possam mudar de cor o tempo todo. Tá? Não é que elas modificam a luz polarizada, mas elas percebem melhor a luz polarizada. E isso lhes dá um fenômeno de camuflagem. Que no caso desses cefalópodes, eles fazem uma espécie de mimetismo com o ambiente subaquático. Há autores que relatam que essa capacidade de identificação da polarização pode ser utilizada como uma camuflagem subaquática. E isso é muito legal. E a refração é aquilo que a gente observa com bastante simplicidade quando você tem um copo d'água, por exemplo, você enfia lá um objeto e esse objeto ele aparece meio turvo dentro do copo d'água. A refração também encontra um similar naquela história de tentar pegar peixe com flecha, né? Porque como a água tem um índice de refração elevado em relação ao ar, como aqui está colocado, mais ou menos 33% maior do que o índice de refração do ar, você tem um desvio angular aqui da luz incidente, que faz com que os objetos sejam percebidos de uma forma um pouco distinta. Nesse sentido, há um bichinho que vocês já devem ter visto em algum desses discoveries da vida, que é um peixinho, vou fazer um peixinho bem bonitinho aqui, que é um peixinho, e esse peixinho ele simplesmente joga uma espirra, uma gotinha de saliva, não é de saliva, claro, água, em cima de um inseto, e esse inseto cai dentro da água e esse peixe consegue comer o inseto. Só que tem um problema, cara. Aqui o índice de refração é 1 e aqui o índice de refração é outro. Então esse peixe precisa identificar, eles são chamados peixes arpoadores, eles precisam identificar a mudança da refração, do índice de refração, para poder pegar esses bichinhos. Uma outra curiosidade sobre a refração é que ela inexiste, ou seja, ela não existe quando o ângulo de incidência é perpendicular. Então aí você perde o índice de refração. E isso acaba sendo interessante em processos de aplicação tecnológica, né? Veja que em relação aos índices de refração, o humor aquoso e o humor vítreo, por terem uma grande quantidade, um grande teor de água no globo ocular, né, participam do globo ocular, eles têm um índice de refração elevado. E que os índices de refrações mais elevados são encontrados com derivados de óxido de sílica ou de diamantes, pelo menos como aqui está representado. Tá certo? Muito bem. Das estruturas moleculares que a gente pode trabalhar, o que a gente trabalhou, você tem a ideia de cones e bastonetes. Tá bom? Cones e bastonetes são presentes no olho de vertebrados. Tá? Eles foram desenvolvidos a partir do olho de vertebrados. Os bastonetes, eles percebem a luz quando há pouquíssima intensidade. E aí o que acontece é o seguinte, sem falar de bioquimiquez, membrana biológica excitável, né, a estrutura do bastonete aqui, membrana biológica excitável aqui, a rodopsina colocada aqui, que é uma proteína com uma série de segmentos helicoidais, transmembrânica, e aqui você tem o cis-retinal, cujo um produto lá na frente vai dar origem à chamada vitamina A, né, que é o cis-retinal. Ele recebe um fóton de luz, aliás, está muito claro hoje que um fóton de luz
um fóton de luz na região do verde, mais ou menos entre o verde e o azul, é suficiente para disparar um fenômeno elétrico dentro da estrutura do bastonete, que vai inicialmente transformar a forma cisretinal na forma transretinal, e aí um processo de despolarização elétrica da membrana nos moldes, como a gente viu anteriormente na aula. Tá bom? Isso é um pouco diferente dos cones. Os cones eles percebem mais a intensidade de cores, os cones percebem mais os detalhes. Tá? E essas células, bastonetes e cones, elas estão próximas da estrutura da retina. A retina, não sei se esse aqui é o próximo, não, esse aqui vamos mostrar um pouco depois. Né? A capacidade de percepção luminosa, ela vai ser dependente, por exemplo, no caso da sensibilidade dos bastonetes, portanto, repetindo, onde eu tenho a presença da rodopsina, portanto, a sensibilidade à luz, ela depende do tipo de comprimento de onda que atinge esses bastonetes. Fazendo uma analogia no reino vegetal, você tem sistemas fotossintéticos e pigmentos fotossintéticos, citocromos e fitocromos, que percebem também a intensidade luminosa e disparam sinais de fenômenos elétricos ligados à despolarização de membrana. Isso permite o fenômeno fotossintético nos vegetais. Tá certo? Bom, muito bem. Agora, outros organismos, por exemplo, têm uma capacidade menos elaborada. Então, por exemplo, nos invertebrados, você tem manchas que são fotossensíveis percebidas em protozoários. Tá? Então, protozoários, você possui mais a ideia de, não, aqui não dá, vou dá para cá. Você tem a ideia de manchas fotossensíveis. Quando você chega mais ou menos em anêmona, água-viva, tá? Anêmona e água-viva, você tem a ideia de estruturas chamadas de cílios, que tentam imitar funções proteicas similares à da rodopsina. Quando você chega em moluscos, aí você já tem uma diferenciação um pouco maior, porque os moluscos são capazes de formar imagens completas, tá certo? Quer dizer, anêmonas, protozoários possuem pigmentos e sistemas fotossensíveis, assim como a planária possui um sistema bem interessante nervoso de fotossensibilidade. Já a partir de moluscos é que a gente consegue ter animais dotados de formação de imagem, tá bom? Perfeito. Quando você chega, por exemplo, em serpentes, acho que já vamos colocar serpente, não vamos colocar cobra, né? Cobra na janagem. Em serpentes, você consegue obter, além da percepção de cor, mudanças na tonalidade da imagem em função do calor emitido pelo animal. E aí você tem, por exemplo, a participação da incidência de luz infravermelha. Então, as serpentes conseguem perceber a luz infravermelha, assim como a piranha consegue perceber, o dourado consegue perceber, tá? Piranha e dourado conseguem perceber a luz infravermelha. Isso é interessante para a piranha, diferente, por exemplo, das serpentes que percebem a variação de calor, porque o infravermelho ele está numa região para cá do espectro, maior que 900 nanômetros, 900 nanômetros, 1200 nanômetros. Isso significa, e você deve, não sei se você lembra, que aqui você tem um comprimento de onda e aqui você tem um comprimento de onda. Aqui a frequência está mais elevada do que aqui, né? Ou seja, a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda, né? A frequência é 1 sobre t, onde t é o período. Então, quanto maior for o comprimento de onda, menor a frequência, portanto, menor a energia naquele fóton de luz, naquela onda luminosa. Isso faz com que piranhas consigam perceber variações de presa, da tonalidade de presa em águas escuras, pela capacidade de percepção do infravermelho. Isso é bacana, né? Isso é bacana. O mosquito que pica a gente também percebe. Mosquito, colocar aqui, mosquito também percebe a variação de infravermelho. E dizem alguns autores que essa variação de infravermelho está relacionada ao aporte de sangue. Então ele consegue perceber a distância como se fosse uma câmara de infravermelho, um binóculo, onde irradia mais o sangue para ele poder picar nós tudo. Felinos, gato, cachorro vai ser felino, o gato ou algumas espécies de animais selvagens, eles percebem muito fortemente a cor verde. Opa, quase que escrevi errado aqui. Fortemente a cor esverdeada, são fotossensíveis a isso. E quando você chega em macacos, e você chega no homem, então você consegue ter agora um padrão tricromático, tá? Ou seja, a partir de macacos,
tricromático. A partir de macacos você tem animais que conseguem perceber as três cores, né? Blue, red, green, famoso RGB, vou colocar assim, né? RGB, desculpa, red, green and blue, que é um padrão cromático identificável em televisores, em monitores de computador, etc. Os animais que anteveem, ou melhor, que estão antes na escala zoológica, eles são animais caracteristicamente dicromáticos, tá certo? Na estrutura do olho, puxa, já está longe, né? Mas eu já vou terminar daqui a pouquinho. Na estrutura do olho, tem uma coisa interessante que acontece, que vocês devem perceber aí na leitura dos livros. O olho humano, o olho humano é bastante sofisticado, não é diferente de falar o olho humano, o olho composto. Eu até esqueci de falar um pouco sobre o olho composto, né? O olho composto é aquele, por exemplo, presente nas mosquinhas, em que você vê um detalhamento muito grande. Você vai olhar o olho, até desenho animado, né? E aí você vê aquela estrutura toda. Aquelas pequenas peças são placas de células luminosas, um pouco similares ao olho convencional, olhos animais aqui, ó, que são chamadas de omatídeos, tá? São chamadas aqui de omatídeos. São essas estruturas aqui. E esses omatídeos, eles possuem estruturas bastante definidas e muito similares à estrutura do olho simples, sofisticado humano, mas que no final das contas é regido por isso aqui, ó. É regido no qual a luz incide no sistema, você tem uma excitação, uma despolarização, aqueles efeitos elétricos que a gente viu. Isso leva a uma variação de potencial elétrico e um disparo no sistema, que depois vai perceber nos cérebros desses animais certas representações, certas representações funcionais, tá certo? No caso do olho humano, não é um olho composto, obviamente, check, nós não somos monstros, não sei naquele filme. O que a gente percebe quando a luz entra, quando a imagem entra pela luz, é uma imagem invertida, que é colocada depois, posteriormente, à retina. Isso é muito parecido com o que faz a máquina fotográfica. E na máquina fotográfica, assim como no olho, você tem uma lente. A abertura e fechamento dessa lente permite a entrada de mais ou menos luz, e isso permite você definir melhor ou pior a imagem final de um objeto. Esse papel é cumprido pela íris aqui, ó, no olho humano. O fechamento e abertura dela é que acaba definindo essa situação. E esse fechamento e abertura permite uma variação superior a 30 vezes entre a menor distância e a maior distância, que são valores aí que variam um pouquinho, mas situa-se entre 17 milímetros, que seria o foco principal, ou foco mínimo de um olho convencional, certo? Mais ou menos um foco mínimo. A variação de intensidade de luz é um pouco diferente. Você chega a ordem de 10 bilhões de, vamos dizer assim, de possibilidades distintas ou de variações da intensidade claro-escuro, que é percebida nos bastonetes, na variação de pequena intensidade de luz. Tá? Aqui você tem um humorzinho aquoso, muita água, índice de refração já diferente do ar. Aqui você tem um humor vítreo, também muita água. Aqui você tem um ponto cego, onde não existem cões, não existem bastonetes, e onde você irradia um feixe nervoso que vai levar a informação contida ou retida na fóssia. Essa fóvea centralis aqui é chamada de fóssia. Você tem três túnicas principais: a esclerótica externa, coroide e retina. Então a retina vai cumprir esse azulão aqui, todo bonitinho, tá certo? O que se chama, por exemplo, de dioptria, acho que num dos textos aí está falando de dioptria. Dioptria é uma unidade medida em refração. Lembrando que refração eu entro com um determinado ângulo aqui e saio com saio com o mesmo ângulo, né? E saio com um determinado ângulo aqui, tá certo? Esses ângulos diferentes, baseados no índice de refração, ou tem uma medida de dioptria, eu chego aos tais dos graus, né? 5 graus de óculos, 3 graus de óculos. Então é uma medida que ela é até possível ser medida, porque a dioptria ela é o inverso da distância focal, tá? É o inverso da distância focal, e ela é representada muitas vezes como 2 sobre o raio de curvatura. Isso aqui também é bem interessante, como que é medido esse raio de curvatura e a própria distância focal. Falando extremamente rápido, isso está representado aqui, tá? O segmento de uma reta é representado dessa forma, o segmento de uma curva é representado dessa forma.
Circunferência tem um raio. Se a gente pega essa circunferência e encaixa num determinado ponto qualquer, a gente quer medir a curvatura, tá? O que a gente quer medir? A curvatura, o ponto da curva em si, a gente quer medir essa curvatura. Se a gente consegue encaixar uma esfera dentro desse ponto P aqui, próximo desse ponto P, esse raio, uma função matemática em cima desse raio, justamente 2 sobre R, é que vai me definir a dioptria, ou seja, a capacidade de perceber a curvatura. No caso, uma medida, no caso, uma capacidade do meio, no meio transparente sobre o trajeto da luz, tá bom? Aqui tem, por exemplo, algumas informações sobre as dioptrias encontradas em distâncias focais, tá? Propagação de som, outra aula, tá certo? Muitas gracias, hasta luego.